Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você assiste mais um podcast Mulheres de Negócios. Eu tenho um prazer imenso de receber a doutora Eri Alves e vai nos falar não só sobre a profissão dela, mas sobre a importância da mulher estar se posicionando não só no mercado de trabalho enquanto empresária, mas enquanto profissional liberal. São tantos os ambientes e a mulher hoje, e a gente estava em off dizendo, não Sim. se discute mais a mulher no trabalho, mas a liderança da mulher hoje nos espaços, e antes era um espaço só masculino, hoje é importante. Mas não é sobre isso. E também sobre isso. É sobre um bate-papo para conhecer, E- doutora Érica, me conte. Olá. Desde a sua adolescência, você já pensava em ser médica? Eu pensava, na realidade, eu pensava em ser diplomata. Ai, adoro diplomacia. Isso porque eu nasci na cidade de Bom Jesus, do Itabapuana, no Rio de Janeiro, Sim, e me criei na cidade de Itaperuna, que é um polo médico e muito importante no ah, Noroeste Fluminense. certo. E, assim, a gente mora num morro chamado Morro dos Médicos, que meu pai, Sim, que lá tem umas inundações, e meu pai falou, não, nunca mais vou passar por uma enchente na minha vida, e eu vou construir minha casa num no lugar mais alto. alto. E todos os médicos da cidade construíram. Depois que meu pai foi para lá, todo mundo foi, e aí ficou como Ele Morro dos também Médicos. médico. Não, meu pai é empresário, Certo. tem concessionária. E aí acabou que eu sempre fui muito globalizada. Então, assim, com 13 anos eu já tinha vontade de ir embora para os Estados Unidos. Naquela época, na cidade, Intercâmbio. intercâmbio. Então, com 15 anos, arrumei minhas coisinhas e falei qual é o lugar mais longe que eu posso ir. Era Coleraine, que é uma cidadezinha lá pertinho do Canadá, Sim. bem norte dos Estados Unidos, faz 40 graus abaixo de zero, Eita. e aí eu fiquei por lá quase 6 meses. E assim, sempre tive uma ligação com línguas. Eu sou Facilidade. não é só facilidade, é um fascínio. Ah, perfeito. Sabe, um fascínio De de me curiosidade, interessar, de de curiosidade, empatia. de empatia por culturas, e sempre tive. E aí eu falei, bom, eu acho que para diplomacia, para o Instituto Rio Branco, eu não vou conseguir, mas talvez medicina dê certo. Eu fiz vestibular, passei para a Faculdade de Medicina de Petrópolis, Certo. cursei, foi ótimo. E aí, logo em seguida, eu fui para a parte de clínica médica e fiquei assim um pouco me questionando o que fazer. Nesse meio Certo. tempo, eu conheci Até porque residência, você primeiro faz os É, 3 anos de clínica exatamente, de médica para depois clínica para poder fazer decidir o escolha. que fazer, etc. Né? E aí eu fiz um curso de pós lá na Santa Casa do Rio de Janeiro, de pós-graduação, até eu me decidir mais ou menos o que fazer. E aí, logo em seguida, eu já inclinei para o lado da medicina do trabalho. Eu gostava muito, sempre gostei dessa parte corporativa, de gestão, de Ah, e bom, liderança, sempre é gostei. muito importante. Sempre gostei. É E muito aí eu importante. acabei indo para o lado da medicina do trabalho. Então, assim, eu sou formada há 28 anos. Tem praticamente 26, 27 anos que eu Nessa trabalhava área. com medicina do trabalho, né? E aí eu conheci meu ex-marido, que é francês, coitado, não Olha, deixou tinha de que ser, ser. não deixou de ser. Conheci Pierre e a gente eu acabei indo para Paris e aquela coisa toda. E fui para a medicina do trabalho. A gente, em seguida, foi para Angola. Ah, E em Angola eu conheci a Odebrecht e fiquei com a Odebrecht praticamente 10 anos, trabalhando em parceria com a Odebrecht. Nós ficamos 4 anos na África. E aí eu fui mulher do construindo mundo. do mundo, Mulher do do mundo, visão. mundo, totalmente. Ai, e coisa boa. E não vê a paróquia. Pois é, totalmente. Sempre tive sabe, essa Esse coisa, olhar. esse olhar. Meus E filhos. como veio para Caruaru. Então, Esse é o melhor. então, eu
eu, eu vim para cá na refinaria Abreu e Lima. A Odebrecht Sim. precisava de pessoas aqui, que era a menina dos olhos da Odebrecht na época, e eu acabei vindo para Recife, para a refinaria Abreu e Lima. Fiz muitos amigos aqui em Recife, lá em Recife, e depois a gente ficou 3 anos. A Odebrecht me mandou para uma outra obra no Mato Grosso, e eu fiquei naquela, gente, eu acho que eu quero voltar para Recife, eu amo Pernambuco, já tinha ficado aqui uns 3 anos, né? Eu quero voltar para Recife. Aí teve a oportunidade que a Jeep me chamou para poder vir, Aí- hoje a Stellantis, né? é. Eu vim para poder ficar com a Jeep, fiquei com eles quase 2 anos, e surgiu a oportunidade da obra da transposição do Rio São Francisco, que era em Sertânia, Arco Verde, que eu morei Ixi. 6 meses em Sertânia. Morou. Morei. Um calor. Calor louco! Morei 6 meses em Sertânia e 6 meses em Arco Verde, e eu trabalhava no Hospital Regional de Arco Verde. Eu sempre tive um lado de emergência, de grandes emergências, de medicina do trabalho. E lá em Arco Verde, o meu querido Cristiano, que é o chefe da emergência aqui do Mestre, Cristiano me chamou para poder vir para o mestre Vitalino, trabalhar com a doutora Guacira, que eu amo. E aí, Maravilhosa. maravilhosa. E aí eu acabei vindo para Caruaru. E Coisa cheguei boa. desse jeito em Caruaru, foi. E as conexões fazem As e a gente saia, conexões. cresça, desenvolva. São É a as capacidade de fazer relações. de fazer relações. E está acima do eu trabalho, da minha técnica, do eu Exato, domino. exato. Isso não tem nada a ver com a minha competência, é uma Não. habilidade de relação. Não, Ivone, é muito interessante, porque aqui eu cheguei em 2021, meus filhos se adaptaram muito rapidamente. Eu tenho 3 filhos, a Ava de 18 e o Thomas e Arthur, que são gêmeos de 15. Todos nasceram em Paris. Olha, É, coisa linda. Todos falam francês fluentemente. Lá em casa, assim, eu não dou oportunidade de nenhum deles não serem poliglotas. Então, Ótimo. assim, para mim é algo que é fundamental, é que todos falem e que sejam assim totalmente fluentes em inglês e francês. E aí eu acabei vindo para cá, e os meninos estão namorando, gostando. estão amando, todo mundo ama, adora Caruaru. É uma Caruaru é cidade uma cidade muito que abraça muito, né? muito. Essa é uma cultura, porque, no fim, eu sou da área de sociologia, ciência Sim. política, estou terminando meu doutorado, e eu digo sempre, tudo é cultura. Tudo é muito E interessante. a nossa cultura é de abraçar. A gente abraça as pessoas e vem, as pessoas e moram, e não são daí. Que não é, e isso eu acho que foi muito interessante, porque a doutora Guacira, sendo mulher, é isso Sim. que eu... Isso Uma líder nata. Uma líder nata, entendeu? E ela sabia que eu tinha vindo para cá com meus 3 filhos, e eu sou divorciada. Então, assim, tem 14 anos praticamente que eu cuido dos meus filhos, que eu trabalho e cuido das minhas crianças. E doutora Guacira, eu acho que, de uma certa forma, ela me apoiou. E legal. Sabe? Eu acho que é isso também. E a gente tem um diferencial. As pessoas são diferentes, os gêneros são diferentes, mas eu acho que a gente compreende essa questão de rede de apoio. Exato. Porque se você está aí, se eu estou aí, tem uma rede por trás da gente. Com Seja certeza, de amigos, de família. Porque meus familiares não estão, meus familiares estão no Rio. Mas, assim, qualquer coisa que acontece, eu sei que eu tenho amigos que eu posso... Pode contar. Que eu posso contar. E isso é muito importante, E né? essa é uma característica muito forte nossa. De Muito. construir rede de proteção. Até porque, quando a gente fala em nós mesmas, nunca falamos no singular. Nunca. Nunca. Então, a gente não dá para dar conta dessa rede. Não. É muito construir interessante. Rede é uma construção de posicionamento. De posicionamento.
Não é de relação, de Totalmente. enxergar o outro. Da empatia, do cuidado, né? É. Muito. E a sua expectativa em Caruaru? Então, de 2 anos para cá, eu trabalhei na Nato, trabalhei na Moura, e de 2 anos para cá que eu venho com uma inquietude no meu coração. Eu quero empreender, eu não Bom. quero só trabalhar em empresas, eu não quero ficar só no ambiente corporativo. E eu acho que a UTI, que trabalhar em UTI, me trouxe esse lado mais humano, que já vai para 6 anos que eu estou em UTI, né? Esse olhar mais cuidadoso, mais humano, de falar, eu acho que eu quero outra coisa. De entender e o tempo daquilo Isso, passou e a vida é ciclo. Mas veja, A Ivone, eu estou com gente 51 precisa anos. quebrar. Eu com acho meia, muito bem. Muito bem, você está linda. E a gente precisa entender e quebrar ciclos. Quebrar ciclos. É viver. E eu acho A que gente a não vida, pode eu acho que a ficar no vida mesmo. gosta de quem gosta dela. É. Eu tô com isso na minha cabeça, essa frase me faz caminhar todo santo dia. É E de verdade. 2 anos para cá eu falei, eu vou mudar, eu não vou ficar, vou sair. E isso assim é muito desconfortável, porque eu já sou respeitada dentro da medicina do trabalho. Então assim, a hora que eu novo falar, tem autoridade. Exato. No outro eu ainda no outro não. eu tô construindo. Eu ainda vou construir. E aí eu decidi entrar para tricologia e para o transplante capilar. Acho o máximo. Principalmente porque tá eu todo vejo mundo precisa. todo mundo. E assim, eu vejo que é uma parte feminina muito pouco explorada, porque nós Isso. temos homens muito bem estabelecidos no mercado, dominando o mercado. Adorei você Totalmente. entrar. E aí eu entro com essa pegada mais feminina, com esse olhar mais estético, mais cuidadoso, Verdade. entendeu? Até, eu vou falar como leiga, tá? Sim, Lógico, sim. eu sou leiga. Até porque a gente está vivendo muito mais qualidade. Exatamente. E é natural, a gente tem as perdas. É natural. E na mulher, eu tenho visto muitas mulheres com perdas capilares. Muitas. E antes era, vou botar bem as piadas, era uma coisa, a gente via em homem. Sim, Né? Homem ainda muito é alvo, muito. muito alvo, essas coisas todas. Mas em mulher eu estou vendo. Sim. E ela está tomando um posicionamento Tá. de liderança e de tudo. Então ela precisa estar bem. Com certeza. Então você está chegando na hora certa. Tô chegando na hora certa. Foi uma decisão maravilhosa. E foi uma virada de chave. E aí eu achei até muito... É muito carinhoso, né? Carmelita é muito especial. Ela é um doce. Ela é muito especial. E aí a gente estava no aniversário da minha norinha, de 15 anos, e aí ela virou para mim e falou assim, Érica, como está sendo isso, Érica? Como é? Porque é uma mudança tão assim, tão grande, né? Porque você sai de uma área... De gestão, de tudo, de Ivânia. mercado, de protocolo, de técnica, de posicionamento pessoal, tudo, de marketing, tudo. tudo. E aí, assim, eu dei uma virada no meu E Instagram. Vou lhe seguir a partir de agora. Eu dei uma virada no meu Instagram. Era um Instagram todo de família, voltado para mim, para os meus filhos. E aí a gente tem que ultrapassar essa barreira e abrir o Instagram e se posicionar profissionalmente e passar autoridade naquilo que a gente está fazendo. Então, assim, veio um período de estudo profundo, né? De dominar totalmente a parte teórica, de dominar tudo de centro cirúrgico. E aí eu entro depois eu tenho uma equipe que me ajuda, porque o mercado é totalmente fechado. Totalmente. Então, assim, hoje, quem atua no transplante capilar aqui dentro de Caruaru, e eu não acho que seja errado, mas é totalmente fechado. Então, as equipes, o transplante ele é feito com um suporte de equipe muito grande. Multidisciplinar. Não, eu tenho uma equipe técnica que precisa, porque a gente tira folículo por folículo. A gente extrai folículo por folículo. Aí e a gente precisa de uma equipe para poder estar separando esses folículos, que a gente tem folículo de 1 fio, de 2 fios, de 3, de 4, de 5. Né? E aí a equipe separa esses folículos enquanto a gente está extraindo para depois ser implantados. Então, tudo precisa ser separado para não dar aquele aspecto de cabelo de boneca, né? Então, aqui na frente só pode folículos de 1 fio, aqueles mais finos.
e mais delicados. Depois a gente vai fazendo degradê, aumentando a quantidade de folículos no couro cabeludo para trazer aquela naturalidade, porque hoje o transplante fala em naturalidade. Fala. Né? E o lado do transplante feminino... Esse eu vejo muito pouco. Muito pouco. E eu falo hoje, eu entrei no transplante falando, quando o transplante feminino estourar, eu vou estar pronta. Poxa, parabéns. Eu vou estar Enxergou. pronta, foi. Enxergou. Foi. Enxergou. Eu vou estar pronta com uma Poxa, técnica lindíssima. quase que saiu um palavrão aqui, mas você foi certeira. Foi. Enxergou lá na frente. Isso é mercado, isso é saber porque exatamente. Ainda a mulher ainda está num local que ela não se sente confortável, ainda não é aquilo que ela quer. Não é comum. Ela não comum. Vê exemplos. Exato. Ela ainda... Então, ela está com o pezinho atrás, porque, afinal de contas, ela não vai colocar o cabelo dela na mão de qualquer pessoa. Isso, e é o rosto, é uma moldura. O cabelo é a força. Né? E eu falei, na hora que estourar, eu já vou estar refinada, mas assim, pronta para poder receber essa mulher no meu consultório com tudo que eu tiver, assim... Que massa, Érica. Muito interessante. Quando você fala profissionalmente de utilizar o Instagram, isso é tão normal, porque todas as áreas, a gente, quem definiu isso muito foi Silvio Meira. Ele conceituou o digital. Hoje a gente vive no mundo digital. É o físico e o digital. Sim. Quando o digital iniciou lá atrás, era como se tivéssemos dois mundos. Sim. O nosso real e ali um útil. O Facebook, uma bobagem. Coisa muito, mas hoje não. A gente está aí presencialmente e o nosso algoritmo, sem a gente mexer em nada, está fazendo articulações. Sim. Então, hoje o mundo é os dois. É os dois. E então, não dá para a gente não entender isso. Não viver, não aprender, não dá. Não se posicionar. Então, vira um grande portfólio. Verdade. Verdade, um grande portfólio empresarial. Um grande portfólio. Isso. E eu acho que foi isso que mais me atraiu. Porque eu percebia... Se reserva na vida pessoal e bota o profissional na frente. Exato. Perfeito. Exato. Agora, é muito interessante. Tem dificuldade. Muita. Não. Eu tive muita. Tivesse. Eu tenho um pouquinho ainda. Mas é só... Eu tenho um pouquinho ainda. Eu tenho um pouquinho com stories, mas eu vou te falar, Ivane, o maior motivo de eu ter um pouquinho de receio são os meus filhos. Porque os meus filhos são muito discretos. Eu queria que os meus filhos tivessem canal no YouTube, tivesse conta no Instagram. Não, meus filhos postam assim o mínimo. É geração. E eu acho mais engraçado que os amigos todos me seguem. Então eles ficam assim, mamãe, não posta não, porque vai sair, meus amigos todos vão ver. Eu falo, o que eu posso... Como assim? O que eu posso fazer? Não, mamãe, por favor. E aí eles têm essa... E aí eu fico um pouquinho... Eles são bons críticos. Eles são bons críticos. É muito interessante. Mas até achar essa linha, a gente vai fazendo todo dia. Exato. É um posicionamento meio diário. Depois, quando perceber, e é uma questão profissional, é outro olhar. Eu também tinha meus filhos muito críticos. Eles são uma geração meio no face, né? Você abre o Instagram, você não consegue saber quem são os meninos, porque eles têm uma foto deles só, apenas, e o resto é stories. Então, assim, eu falo, gente, como? É verdade. Mas é bem engraçado isso. E a gente está vivendo numa sociedade com 6 gerações ao mesmo tempo. São 6. Cada uma a sua cultura. Que interessante. Cada uma um seu olhar, um seu perfil. Mas tem da geração dos que tem 70 mais e está se vivendo muito mais, até os que estão nascendo. Verdade. Então, são fatores culturais. E você tem que ter uma possibilidade de enxergar tudo isso com muita leveza. Com muita leveza. Levar isso de um jeito que a gente consiga, eu acho que interagir, construir entre a gente. Para não ter choque geracional. Porque eu já de vez em quando eles meio que brigam comigo. Assim, choque geracional, isso é normal. Mamãe, não, vamos viver, não vamos postar. Aí agora, o que eu faço? Eu vivo primeiro e posto depois.
Mas Para isso não é ótimo. entrar em conflito com as crianças. Aí eu É só vivo- saber negociar. Criança é ótimo, né? Eu vivo primeiro e posto depois, mas enfim, a Mas, gente enfim, isso a gente vai vai construindo. construindo. Mas me diga uma coisa, no novo patamar, eu tenho enxergado, Érica, não só em você, mas em muitos profissionais, esses novos ciclos. Sim. Porque vamos viver tanto. Nossa! As mudanças, as Ivone, disrupções. é como se eu tivesse revivido E dentro da minha pronto. própria vida. É. Eu tenho um outro olhar, eu estou com um olhar de desafio empresária, novo. eu Pronto. tenho um E novo massa. desafio. E massa. Eu tô com um olhar de tipo do outro, do que meu paciente vai ter como experiência, o que eu posso proporcionar para esse paciente diferente de tudo que ele já viveu, sabe? Então, assim, é uma nova vida dentro da minha vida, uma coisa que eu não estaria vivendo se eu não tivesse tido a coragem de me jogar. Eu vou lhe levar para si, mulher, para você fazer uma Não palestra para um monte de tinha, mulheres. mas não é. Claro. Ivone, eu não teria essa possibilidade se eu não tivesse tido a coragem de dar esse passo, de não escutar ninguém, porque você tem que fazer, né? Na hora da decisão, somos isolados. Isolados. É uma decisão solitária, eu não vou enganar. Toda decisão é Eu solitária. não posso enganar as meninas, tipo, falar com elas, vai, que é lindo, que é. Não é. É solitário. sofrida É também. sofrido. Porque a gente deixa, fecha A gente ciclos, deixa, vira páginas. fecha ciclo, vira página, e eu acho que essa virada ela precisa acontecer Maturidade com maturidade no tempo certo. Exato. Então, assim, Vivenciando, planejando, pensando, inteira. A gente precisa estar inteira nela, porque nós seremos questionadas a cada minuto. A cada minuto. Então, assim, essa virada, ela precisa acontecer com a gente com o pé no chão, sabendo, olha, pode dar certo e pode dar errado. Mas a gente nunca vai saber se a gente não for. Não vai saber. Só indo. Só indo. E outra coisa, novos projetos, eles são extremamente rejuvenescedores. Muito! E minha Você mãe, se é interessante vê que minha mãe novamente. virou para mim e falou assim, mas você tá com 51? Eu falei, sim, e se não for agora, vai ser quando? Eu vou viver. Eu sou da área de gestão. Eu tenho planejamento. Gente! Hoje, daqui a 15 anos, eu tenho de 5, de 10, a gente de faz 15. isso. Tem que fazer. Tem que fazer. Como você se vê daqui a 10 anos? Como você se vê daqui a 15 anos? Se você não se movimenta agora, quando você estiver lá, você não vai conseguir. Não. Porque é o futuro contido no presente. É verdade. É o futuro contido. É verdade. Porque eu tenho que colocá-lo agora para olhar. Quando você me diz, e quando as mulheres estiverem prontas, você também vai estar. É o futuro contido. É trazer. E você vê lá a divisão. Eu estou encantada. Eu vou é muito bom. É muito eu estarei prontinha para entregar a elas um resultado e vai que elas vai. A gente já precisa hoje. Já precisa hoje. Mas a gente já não precisa tem hoje. Essa facilidade. Ou esse debate. E a gente fala, é interessante que a gente fala de um transplante capilar e a gente fala de um transplante de sobrancelhas. Sim, porque fizeram muita coisa feia no rosto das pessoas. Muito, tatuaram, a gente vai ter... né? Muita coisa feia. Muito. Por falta de... eu acho até que de possibilidades mesmo. Eu acredito. Não falta de possibilidades. Buscando uma naturalidade sempre, buscando um fio, né? A gente teve essa micropigmentação fio a fio, tem micros que melhorou, foi ficando mais delicada, mas ainda assim a gente é um pigmento, é estranho, muda de cor. Muda. Né? A gente está vendo aí muitas pessoas procurando para retirarem os pigmentos, está vendo, né, o pessoal buscando técnicas para poder tentar fazer coisas diferentes, mas igual ao próprio pelo, ao próprio folículo, né, inerente ao ser humano, é só o transplante. Só o transplante. E os resultados são belíssimos. Eu não conheço, olha belíssimos, Ivone, belíssimos os resultados. Maravilha.
A gente usa a parte toda cirúrgica do transplante capilar, é muito típica, né? É muito Sim. do procedimento. Então, assim, são punches e são lâminas finíssimas, são implanters finíssimos, que todo mundo trabalha de lupa para pegar folículo por folículo, colocar dentro de um implanter É com pinça. nanocirurgia, É né? É nanocirurgia. nanocirurgia, você fala. A gente está falando, por exemplo, um transplante capilar, a gente fala de 5.000 fios, 4.000 folículos. Fios não, que quando a gente vai fazer as contas, dá 10.000 fios implantados. Então, assim, é impressionante. É um trabalho técnico Técnico, minucioso. minucioso. São 10 horas, 12 horas de Perfeições. cirurgia. É. Então, assim, é realmente algo para quem é perfeccionista, é enjoadinho, Isso tem trabalha em equipe, então assim, é toda uma condução muito alinhada, mas é alinhada. muito apaixonante. O resultado É é muito maravilhoso. interessante. E você veja que o meu público hoje é um público masculino, muito mais do que um público feminino. Não tenho dúvida. Por quê? Porque eles têm a Porque necessidade muito mais. E lá de trás. Agora, Ivana, a gente não imagina para os homens o que é os pelos corporais. Interessante. A gente não imagina. Não imagina, porque eu eu acredito, melhor dizendo, a gente é diferente. Totalmente. Então, para a gente é diferente, para ele é diferente, a gente Totalmente. tem outras E coisas. aí, quando a gente para e fala assim, gente, que a gente entra, começa a estudar e a gente fala as perucas, qual o motivo das perucas na França? Porque eles estavam ficando carecas. Então, assim, eles não admitiam ficar sem cabelo e criaram um objeto, né, para poder continuar tendo cabelo de uma certa forma e acaba que faz a diferença social, né? Isso. Então, assim... Mas faz mesmo. Faz muito. mesmo. A barba fechada, sabe? A sobrancelha, eles procuram para sobrancelha, os homens. Também. Então, assim, a gente percebe que os homens hoje, eles têm uma visão deles mesmos, né? Que estão buscando cada vez mais estarem melhor. Eu acho que é a competitividade, a complexidade social. Então, é muito uma interessante. competitividade. A gente precisa não só estar bem, mas parecer estar bem. Exato. Porque as pessoas hoje são lideradas e lideram muito pelo e se posiciona muito pelo e muitas vezes de boca fechada. Sim, a gente já passa verdade, totalmente. Informações, mensagens. Então, estar bem no físico é estar bem também. A doutora Carmelita, ela fez um post uma vez que para mim é inesquecível, que ela fala que a gente precisa se cuidar Sim. do eu físico. Ela fala que o eu fisiológico está muito ligado ao eu físico. Que quando você está passando por um câncer, está passando por uma doença grave, que você perde seus cabelos, né? E que a gente precisa se cuidar, porque o eu físico e o eu fisiológico, eles estão interligados, estão conectados. Então, assim, a importância quando seu cabelo volta a crescer, que as pessoas falam, mas por que você está ligando para cabelo? Não se preocupe. E aí ela fala, não porque existe a ligação com a saúde, de você olhar para o outro e falar, você está melhorando, você está bem, seu cabelo voltou a crescer, que coisa tão boa. Ela fala isso com muita propriedade. Eu, na área de gestão, eu brinco muito. A minha fala é o seguinte, a sua primeira empresa é você mesma. É você mesma. Se você não estiver com sua empresa bem, você jamais vai poder administrar qualquer outra empresa. Ou qualquer outra, ou qualquer olhar para o outro. Eu S.A. É eu S.A. Verdade. É o olhar na muito gente. Interessante a gente precisa isso. enxergar o nosso autocuidado, o nosso posicionamento, o nosso intelectual. É tudo junto. Verdade. O quanto é mais complexo. Complexo do que a gente imagina. A vida dos nossos pais era bem mais simples. Bem mais O mundo era mais simples. Era mais simples. Uma dimensão menor. Concordo. Hoje a gente vive digitalmente no mundo.
E intensamente, né? Intensamente. É. Mas, e bom, lhe conhecer, e bom, e tá em Caruaru, um mercado maravilhoso, não é? Maravilhoso. Ela só tá me dizendo ali com a plaquinha, nosso horário terminou. Acabou. Eu passava horas. Mas foi ótimo, mas me adorei. fale do mercado de Caruaru e do seu olhar para os próximos anos. Mas eu tô assim extremamente. Todos os meus pacientes, eu tenho alguns pacientes de Caruaru e quase todos da região. Por isso, e Caruaru faz crescer. Eu tenho Você tem que crescer na região. Na região. Então, assim, eu tenho paciente Você de tem que Altinho, eu crescer tenho na paciente de região. Garanhuns, eu tenho paciente de Gravatá, eu tenho vários pacientes de Eles Recife. preferem vir para Caruaru Eles do que para Recife. É isso. Então, Caruaru é um centro. É um centro regional. Eles vêm, então, assim, meus pacientes, e eles querem mais ser. fácil, ele vem e volta para o trabalho. Ele não liga de ser operado aqui, então, assim, eu estou fazendo as minhas cirurgias aqui no IP, é central, meus pacientes podem dormir de um dia para o outro no hospital, é um hospital pequenininho, intimista, leve. Então, eles vêm, eles passam a noite, no dia seguinte vai embora com tranquilidade. Então, eles vêm de todos os lugares da região. Isso me impressionou. Santa Cruz, Toritama, Caruaru, todos. Toda a região. Então, assim... São 48 municípios. Então, a gente não consegue... Eu tenho um paciente de Trindade, perto de Oricuri. É longe. Então, é muito interessante. Para ver o quanto era importante você vir. O quanto era importante, exato. Boa. Foi ótimo. Coisa boa. Fiquei muito feliz com a sua presença e pode se despedir do nosso público aí. Gente, olha, foi um prazer enorme. Principalmente quando a gente fala de mulheres, isso é uma pauta que toca meu coração e de uma maneira assim plena, sabe? Então, eu mando um beijo para vocês. E eu fico à disposição. Claro. Quem... Vou fazer vários convites a ela. Eu fico à disposição para que vocês venham fazer uma visita. Vai ser um prazer enorme receber cada um de vocês. E assim a gente encerra mais um podcast Mulheres de Negócios do Grupo Asa Branca, tendo a produção de Renata e Adria. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo.